Irmão, já de pé com a Bíblia. Abra as vossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel, capítulo 18. Glória a Deus. A amizade de Jônatas para com Davi. E sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jônatas se ligou com a de Davi. E Jônatas amou como a sua própria alma. E Saul naquele dia tomou e não lhe permitiu que tomasse para a casa de seu pai. E Jônatas a Davi fizeram aliança, porque Jônatas o amava como a sua própria alma. E despejou Jônatas da capa que vestia, e deu a Davi como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. E saía Davi aonde quer que Saul enviava, e conduzia com prudência, do modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e era de todo o povo, até os próprios servos de Saul. Pode assentar, irmãos. Hoje o Senhor está falando muito com a igreja sobre amor, né? Desde o começo do culto, né? Está falando sobre amor. O amor, irmão, ele suporta tudo. O amor é muito forte nas nossas vidas. O amor suporta a afronta, né? O amor suporta. Quando você ama alguém, você vai lutar por aquela pessoa. Nós podemos ver aqui que Davi venceu aqui Golias. Foi ao ribeiro, pegou 5 pedras. E ali foi para a batalha com Golias. E acabando Davi vencendo. E Jônatas se maravilhou. E amou, passou a amar Davi. Mas como é que pode um homem, sabendo que o seu trono pertence a ele, que depois de Saul, o trono pertencia a quem? A Jônatas. Mas o amor era tão grande e finito, que Jônatas não se preocupava com o trono. Ele começou a amar Davi. Enquanto ele amava Davi, Saul queria tirar sua vida. Mas todas as ciladas que Saul planejava contra Davi, Jônatas ia lá e avisava Davi. E aqui nós podemos ver que ele faz uma aliança com Davi. Olha, irmão, ele dá a tua armadura, dá a tua espada, dá o teu cinto. Nós podemos ver que a armadura de Saul não se viu em Davi, o capacete de Saul não se viu em Davi, nada que Saul deu para Davi se via. Mas nós vimos aqui um pacto, uma aliança entre Jônatas e Davi, que tudo aquilo que Jônatas deu para Davi, serviu para Davi. Porque o verdadeiro amor é que vence. Porque Jônatas não estava preocupado com o trono. Ele sabia em teu coração que o trono ia ser de Davi. Ele sabia que o trono ia ser de Davi. E ele começou a amá-lo. Um amor infinito. Um amor que fez um pacto, uma aliança. E esse amor, nós vamos ver lá na frente, que esse amor vai dar fruto. Porque eles fizeram uma aliança entre
Deus. O primeiro que morresse, um cuidava da família do outro. Olha que aliança, irmão. Olha que amor. Como se Jonas já tivesse sentido no teu coração que ele poderia morrer em batalha, porque o teu pai completamente não estava bem espiritualmente, mas estava diante dele ali, o homem cuja presença, aleluia, que ia sentaria no trono de Davi, como diz a palavra do Senhor. E a Jonathan ali começa a tirar tudo aquilo do seu despojo e entregar na mão de Davi. Trazendo para o espiritual, ele deu coisas muito fortes, tirou dele e deu para Davi. Porque ele olhando para Davi, ele viu que Davi precisava de algo agora, porque Davi está indo para uma guerra. E Davi precisava agora de uma espada, Davi agora precisava de escudo, Davi precisava de armadura, e ele deu até o teu cinto. Esse é o pacto aliança, cinto, armadura e capacete. Agora Davi, mais uma vez, já está pronto. E quando Davi sai da presença de Jonathan, a Bíblia diz, chega a dizer, que Davi começa a vencer as guerras, começa a vencer, aleluia, os filisteus, começa a vencer todas as batalhas que Saul enviava, e começou a colocar nas mãos dele um exército. Olha, irmão, um jovem que chega ali, naquele momento, Davi não estava preocupado com Golias que estava afrontando o exército de Saul, não. O problema de Davi é porque Golias estava afrontando o Deus vivo, todo-poderoso. Esse é o projeto de Davi. Quem é esse crucioso que está afrontando o Deus vivo, o Senhor dos exércitos? Era isso, ele estava afrontando o Senhor dos exércitos. Irmão, o inimigo ele é terrível. Golias afrontava de manhã e à tarde, durante 40 dias, afrontando o exército de Saul, e chegou a aniquilar o exército. Olha a força maligna, chegou a aniquilar, perdeu a fé, o povo não tinha mais vigor, não tinha mais força, o seu líder não tinha capacidade de ir para a batalha para guerrear contra o Golias, mas Deus ele tem a estratégia de guerra dele. Deus olha para Davi, aquele jovem, né, que venceu o leão, que venceu o urso, que defendia as ovelhas, aleluia. A Bíblia chega a dizer que Davi pegou até na barba, aleluia, e matou o leão, matou o urso, aleluia. Então ele não preocupou com o tamanho de Golias, ele confiou na força do Senhor dos exércitos, que Deus ia dar Golias nas mãos dele, aleluia. Não com a espada naquele momento, não com escudo, não com capacete, mas com uma pedra e uma funda. Ele vai para a batalha, e há poder de Deus sobre a vida dele, e o Espírito de Deus estava sobre a vida de Davi. E quando Golias se aproxima para ir para a guerra, para guerrear contra Davi, aquela pedra, junto com a funda, ele rodou aquela funda e cravou na testa de Golias. E Golias tombou. Aí sim, Davi pega a espada de Golias e arranca a tua cabeça, e pega a cabeça de Golias e levanta. Aí o espírito dos homens do exército de Saul, veio vigor sobre eles, mas por um homem, a fé daquele povo foi reavivada.
Irmão, quando a gente é afrontado, você nunca deve se recuar. Você tem que confiar no Senhor, no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso. E nós podemos ver que a gente e a minha esposa, a gente confia muito em Deus. Irmão, veio algo no Brasil, que o povo, todos ficaram preocupados. Era filas e mais fila. Nos mercados, nos postos de gasolina. Não sei se os irmãos alcançou já isso, né? E eu e minha esposa, nós não preocupou nada com isso, pastor. Nós não se preocupava. Nós não pegava fila para ir para o mercado, não. Nós não pegava fila para o posto de gasolina, não. Mas poderia contemplar. O nosso carro sempre tinha gasolina. A nossa despensa sempre tinha alimento. Porque a nossa confiança não está no homem, nossa confiança está no Senhor. É Ele que, agora nós estamos no ciclo do Senhor. É Ele que determina. Não se desespere, irmão. Quando vir qualquer coisa no Brasil, confia no Senhor. Porque Ele vai te dar a direção certa. Não se precipite para ficar em filas e mais filas, não. Deus vai prover tudo para você. Porque você confiou no Senhor. Aleluia. E nós podemos ver que essa aliança de Jônatas é muito forte. É bom quando você ama alguém de coração. É bom quando você ama alguém, aleluia, que chega de junto de você, aonde você, no mesmo propósito que você tiver, eu estou. Nós vamos orar, nós vamos orar. Nós vamos jejuar, nós vamos jejuar. Aleluia. Nós vamos fazer a obra, nós vamos fazer a obra. Nós vamos estar juntos. E aquilo ali é uma aliança também que nós estamos fazendo. É uma aliança, é um pacto com Deus. Nós estamos fazendo uma aliança. E Deus vai trabalhar, Deus vai agir. Aleluia. E Davi passou a ser amado, tanto pelo servo de Saul, como até do exército de Saul. E as mulheres também, né? Quando Davi chegava da guerra, as mulheres começaram a exaltar Davi, né? Dizendo que Saul, né, vencia milhares, e Davi 10.000 milhares. E Saul cada vez mais com inveja de Davi. E o inimigo colocou no teu coração de matar Davi. Mas Deus já tinha um plano, que não era a hora de Davi. Eu quero dizer para você nesta noite, que só o Senhor sabe a tua hora de você morrer. Ninguém vai tirar a tua vida, aleluia, se Deus não permitir. Ninguém vai tocar no fio do teu cabelo se Deus não permitir. Aleluia. Pode ter pessoas inveja de você. Pode pessoas querer tirar o teu trono. Pode pessoas querer matar você. Mas você tem um dono que se chama Jesus Cristo. E sobre a tua vida, aleluia, sobre a tua vida tem uma cobertura espiritual. Você está brindada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está ali, atento, todas as armadilhas, todas as ciladas que for levantar contra você. A Bíblia chega a dizer que Davi ganhou campo no exército de Saul. Mas chega um momento, aleluia, que Davi tem que fugir. E aonde Davi foi parar? Né? Aonde Davi foi parar? Davi fugia da presença de Saul, e Saul vai parar de junto de Davi. Olha, irmão, e Deus deu nas mãos de Davi aquele que quer tirar a tua vida. Você está entendendo o mistério? E o soldado de Davi, olha isso, meu Senhor. Deus deu nas tuas mãos. Saul dormindo, irmão. Cansado de uma caverna. E Davi olhando para ele. E ele ali. Aí Davi, eu creio que foi Joabe. Sempre estava ao lado de Davi. Quem sou eu para tirar
a vida do ungido de Deus. Aí Davi corta a orla do manto dele e sai. Mais uma vez, Deus dá Saul nas mãos de Davi, e Davi não toca no ungido do Senhor. Irmãos, Davi também amava Saul. Se Davi amava Jonatas, por que também não amava Saul? Ele amava. Só que ele não desejava o mal para Saul, mas o inimigo que estava operando na vida de Saul era o que tinha raiva de Davi. Você está entendendo o mistério, irmão? E muitas vezes o inimigo está na vida de alguém que passa a ter raiva de você, sem você ter feito nada. E você tem que vencer esse inimigo em nome do Senhor Jesus. Repreender o mal. E o mal que está na vida daquela pessoa vai sair. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque a Bíblia chega a relatar que nós temos que amar até os nossos inimigos. Não é fácil você amar o teu inimigo, né? É fácil você me amar, que nós sempre estamos juntos. Mas difícil é você amar aquele que quer te matar, aquele que prejudica, aquele que tem inveja, aquele que fala mal de você, aquele que planeja cilada para você. Aleluia! É esse que você deve amar. Irmão, eu quero dizer para a igreja, quantas pessoas já desejaram mal para mim, já me caluniaram, já falaram mal de mim, e meu coração, Deus testemunha, continua o mesmo com a pessoa. Eu sei que a pessoa falou mal de mim, eu sei que a pessoa julgou, e quem vai te julgar é o Senhor. Você tem que amar até os teus inimigos, para que você tenha vitória com o Senhor. E nós podemos ver, irmão, que o reinado de Saul não foi bom no fim da carreira dele ali. Vem batalhas travadas, Saul morre, Jonatas morre, e aí Davi senta no trono. Mas e o pacto que ele fez com Jonatas? E a aliança que eles fizeram? Que um ia cuidar do outro. O primeiro que morresse ia cuidar da família do outro. Mas chegado um tempo, Davi vencendo todas as batalhas. Quem lembra o homem de abençoar outra pessoa? Quem lembra o homem do pacto? Quem lembra o homem da aliança? Muitas vezes eu creio que Davi se esqueceu da aliança que ele fez com Jonatas. Mas quando ele está sentado no trono, Deus lembra ele. Lembra, meu servo, da aliança que você fez com Jonas? E aí? Porque quem lembra nós, como é dirigido pelo Espírito Santo, é o próprio Deus. Olha, passado muitos anos, irmãos, sobrou o filho de Jonatas, Mefibosete, muitos anos, lá em Lodebar, sofrimento, coxo, não andava, na cidade de miséria, de pobreza, muitos e muitos anos, aleluia. Aí o Senhor lembrou a Davi, ei, calabaçu de candalabastei, aleluia. E o que passava no coração de Mefibosete? Sabendo que ele era um príncipe, sabendo que o teu avô era rei, sabendo que o teu pai era príncipe, que ia sentar no trono, e ele se encontrava naquela situação, lugar de miséria, de pobreza, de esquecimento, aleluia. Mas as pessoas esqueceram de Mefibosete, mas Deus não esqueceu dele, Deus não esqueceu dele, Deus lembrou a Davi, de canto na baixu de balá, filho de Jonatas, amigo de Davi, que ele se amava, aleluia, mas ficou a herança ainda de Jonatas, aleluia. E Davi pergunta, um dos teus servos, aleluia, se ficou algum da linhagem de Saul. E um dos teus servos disse, meu rei, aleluia, tem um, aleluia, chamado Mefibosete, que está na cidade de Lodebar, aleluia.
coxo em ambas as pernas. E quem sabe dele é Ziba. A Bíblia chega a relatar, esse Ziba é esperto. Ziba sabia que Mefibosete era filho de Jonatã, que Davi amava Jonatã, mas ele nunca chegou para Davi a relatar aonde Mefibosete estava. Por quê? Porque as riquezas de Mefibosete estavam sob o domínio dele. Ele tomava conta das riquezas, enquanto o filho do príncipe estava no sofrimento, estava no lugar de pobreza, de miséria. Mas Deus não esquece dos teus. Deus não esquece dos teus. Mefibosete estava ali, mas Jesus, o Deus Todo-Poderoso, cuidava dele. Não deixou que ninguém matasse ele. Escondeu ele. O homem criou ele com amor, com carinho. Até que Davi se lembrasse. E Davi então manda chamar Ziba. E Ziba chega à presença do rei. Aleluia. E o rei pergunta. E Ziba fala que tem um que está na cidade de Lodebar. Mas a primeira coisa que ele fala, irmão, que Mefibosete não mandava, era coxo, para que Davi não chamasse ele. E Davi manda trazer ele. E foram buscar Mefibosete na casa de Maquis. Aleluia. Imediatamente Davi manda a carruagem buscar ele lá, porque sabia que ele era coxo. Imagine agora a igreja do Senhor. Mefibosete lá, aleluia, coxo das pernas, por causa da guerra que foi travada, e ele era pequeno ainda. Quantos anos Mefibosete sofreu? Mas chegou um momento de chegar na casa de Maquis, a palavra do rei. O rei manda te buscar, Mefibosete. E calabás. Meu Deus, é muito forte. Mefibosete, o rei manda te buscar para sentar na mesa com ele. E eles pegam Mefibosete, põe ali no teu carro, na tua carruagem, e leva até a presença do rei. Quando Mefibosete chega lá, Davi fala: Mefibosete, aqui está o teu servo, Senhor. Mefibosete, filho de Jonatã, eu mandei te buscar por causa de Jonatã, meu amigo, teu pai. A partir de hoje você vai comer na minha mesa. Você vai estar debaixo do meu palácio. Todos os dias você vai comer comigo na minha mesa. Porque eu me lembrei da aliança que eu fiz com teu pai. E eu restituirei tudo que é do teu pai. E vai passar tudo para tuas mãos. O tempo de miséria acabou, o tempo de pobreza acabou, o tempo de servidão acabou, agora é tempo de sentar na mesa do rei. Aleluias. Glória a Deus. E o rei manda chamar Ziba. E Ziba se apresenta diante do rei. E Davi diz: Ziba, tudo que é de Jonatã, do avô, tudo dê para Mefibosete. Eita Deus tremendo, aleluias. Era muita riqueza, né, pastor? Porque era príncipe. Era príncipe. E os príncipes, a riqueza, os despojos, os ouro, prata, era tudo para o rei, para os filhos, pela tua descendência, dividido pelos soldados. E Jonatã era um homem rico, próspero.
era homem de propriedades. E quem estava desfrutando da propriedade de Jônatas era Mefibosete, era o servo. Aleluia, Ziba, que estava desfrutando da riqueza de Mefibosete. E ele sabia que tudo que ele estava desfrutando era de Mefibosete. Por muitos anos escondeu isso, mas Deus vendo tudo, guardou Mefibosete, e no tempo certo, na hora certa, ele sentou à mesa, e a partir daquele dia, Mefibosete passa a ser um homem honrado diante do Senhor e diante do rei Davi. E Ziba vai servir a Mefibosete. Davi deu a ordem: Ziba, a partir de hoje, você vai ser serva de Mefibosete. Vai cuidar tudo que Mefibosete tem, mas ser servo dele. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus tremendo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por Senhor ter falado do começo do culto até agora. Através dos louvores, através, meu Pai, das palavras. E neste momento nós acabemos, papai, de ministrar a tua mensagem, revelada pelo teu Espírito Santo. Falou comigo e eu creio que falou com a igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pode ter certeza nesta noite, irmão. Você está levando algo muito grande para a tua vida e para a tua casa. Tá? Você crê que você vai sentar na mesa do rei? Eu creio. Quando se fala essa mensagem, eu só me lembro de Jesus Cristo. Quando a gente prega essa mensagem, do lugar de servidão, como Mefibosete, né? Sair da cidade de Lodebar, lugar de sofrimento, de tormento, de pobreza, de miséria, e vai sentar à mesa com o rei. Eu me lembro da minha vida e da tua vida. Nós está sentado à mesa com o Cordeiro de Deus. Nem que nós esteja no último lugar da fila, que é multidões que vai ser salvo, mas nós queremos estar lá junto com o Senhor. Amém? Palmas para Jesus. Pastor.